Olá! Hoje a gente vai encarar um dos livros mais desafiadores, mas também um dos mais importantes da filosofia ocidental, A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. É uma obra que, sério, mudou completamente as regras do jogo sobre como entendemos o próprio conhecimento. Bom, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que tirou o sono de muito filósofo por séculos antes de Kant era essa. Se a gente pensar que tudo que sabemos vem da experiência, de onde vêm as certezas universais? Sabe, tipo as da matemática ou da ciência? Como é que elas podem valer para tudo e para todos sempre? Para entender a genialidade do Kant, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário, no campo de batalha filosófico que ele encontrou. A própria razão estava literalmente no banco dos réus. De um lado, a gente tinha os racionalistas. Eles batiam o pé que o conhecimento de verdade nascia da lógica pura, sem precisar do mundo lá fora. E do outro lado, os empiristas, que diziam o contrário, que a gente só pode saber de algo se a gente viu, ouviu, sentiu. Eram duas visões que não se conversavam. E aí, chegou David Hume para bagunçar o coreto. Sendo um empirista radical, ele levou a ideia ao limite. Ele disse o seguinte: a gente nunca vê a causa de fato. A gente só vê um evento acontecendo depois do outro várias vezes. Então, essa noção de causa e efeito não é uma verdade do mundo, é só um hábito da nossa mente, um costume. E essa ideia era uma bomba. Pensa só, se o Hume tivesse certo, toda a ciência que se baseia em leis universais como a da causalidade estaria construída sobre areia movediça. Foi exatamente esse problemão que fez Kant, segundo ele mesmo, despertar do seu sono dogmático. Para resolver essa confusão toda, Kant percebeu que precisava de ferramentas melhores, mais precisas. Ele precisava, antes de mais nada, organizar a própria ideia de conhecimento, criar umas caixinhas, umas categorias. Primeiro, ele falou do conhecimento a priori. Pensa assim, é um tipo de saber que a gente tem antes de qualquer experiência. São aquelas verdades que parecem necessárias, universais. A gente sabe que são verdadeiras sem precisar ir lá e testar. O oposto disso é o conhecimento a posteriori. Esse é fácil, é o que vem depois da experiência. Para saber se o gato está no tapete, não tem jeito, precisa ir lá olhar. Depende totalmente dos nossos sentidos. Aí ele foi para as frases, para os juízos. O primeiro tipo é o analítico. Basicamente, é quando a gente só explica o que uma palavra já significa. Se eu digo todos os corpos são extensos, a ideia de ter extensão, de ocupar espaço, já está dentro da própria definição de corpo. Não tem informação nova aí. Já o juízo sintético, esse sim aumenta o nosso conhecimento. Quando se fala todos os corpos são pesados, a ideia de ser pesado não está, por definição, dentro da palavra corpo. É uma informação nova que a gente adiciona, que a gente junta, sintetiza com base em alguma outra fonte. Ok, com essas ferramentas organizadinhas, o Kant conseguiu finalmente colocar o dedo na ferida. Ele isolou o tipo de conhecimento que era o centro de toda a discórdia, aquele que parecia simplesmente impossível de existir. Quando a gente junta essas categorias, olha só o que acontece. Juízos analíticos a priori? Tranquilo, são as definições. Juízos sintéticos a posteriori? Também, são os fatos que a gente aprende com a experiência. Mas, e aquele último quadrante ali? Um juízo que, ao mesmo tempo, adiciona informação nova, ou seja, é sintético, e também é universal, necessário, independente da experiência, ou seja, é a priori? Como isso seria possível? Essa, meus amigos, se tornou a pergunta de $1 milhão de toda a crítica da razão pura. Como é que a gente pode ter um conhecimento que é novo e, ao mesmo tempo, universalmente certo? Porque é exatamente isso que a ciência e a matemática dizem que fazem o tempo todo. E o exemplo matador do Kant vem da matemática. Pensa na conta 7 mais 5 igual a 12. Ela é sintética, porque o conceito de 12 não está escondido dentro do conceito de 7 mais 5. É um resultado novo. Mas ela também é a priori. É uma verdade absoluta. E ninguém precisa ficar juntando montinhos de pedras para testar se é verdade. Então, como a gente sabe disso com tanta certeza? A solução que o Kant deu para isso foi tão, mas tão radical que ele mesmo comparou com a revolução do Copérnico, que tirou a Terra do centro do universo. O Kant resolveu fazer a mesma coisa com a filosofia. Por séculos, a filosofia partiu de uma ideia bem simples. Existe um mundo lá fora e a nossa mente é tipo um espelho. Conhecer era simplesmente refletir esse mundo do jeito certo. A mente era passiva na história. E aqui vem a virada de chave espetacular do Kant. Ele inverte tudo.
E se for o contrário? E se não for a mente que se molda ao mundo, mas o mundo que, para ser conhecido, precisa se moldar às regras da nossa mente? E se a nossa mente não for um espelho, mas uma espécie de fábrica que estrutura a realidade? Vamos ver como isso funciona na prática. O espaço, para o Kant, não é um caixote gigante e vazio que existe no universo. O espaço faz parte do hardware da nossa mente. É a lente, a estrutura fundamental e a priori que a gente usa para organizar tudo o que vem de fora. A mesma coisa vale para o tempo. O tempo não é um rio correndo lá fora, independente da gente. O tempo é a estrutura da nossa própria consciência, a forma como a gente organiza a sequência das nossas ideias, das nossas percepções. Resumindo, espaço e tempo são as condições prévias para qualquer experiência ser sequer possível. Essa revolução do Kant tem consequências gigantescas. Por um lado, ela salva o conhecimento da ciência e da matemática, mas por outro, ela coloca um muro, um limite bem claro no que a razão humana consegue alcançar. O Kant, então, faz uma distinção crucial. A gente pode conhecer os fenômenos, que é o mundo como ele aparece para nós, já formatado pelas nossas lentes mentais de espaço e tempo. É nesse mundo que a ciência trabalha. Mas nós nunca, jamais poderemos conhecer um número, as coisas como elas são em si mesmas, a realidade crua, sem o filtro da nossa mente. Esse mundo está para sempre fora do nosso alcance. Essa frase famosa resume perfeitamente a grande conclusão de Kant. O conhecimento não vem só da razão, como os racionalistas queriam, e nem só da experiência, como os empiristas defendiam. O conhecimento é uma parceria. É preciso ter os dados brutos do mundo, que ele chama de intuições, e também as estruturas da mente para organizar esses dados, que são os conceitos. Um sem o outro não funciona. Então, vamos amarrar as ideias principais. O que o Kant nos mostrou foi que o conhecimento é uma construção. A nossa mente não é um espectador passivo, ela é uma participante ativa que impõe suas próprias regras, como espaço e tempo, na realidade que a gente experimenta. É isso que garante a certeza da ciência. Mas o preço que se paga é que existe um limite que a gente não pode cruzar. Isso nos deixa com uma pergunta final, daquelas bem provocadoras. Ao salvar o nosso conhecimento do mundo que a gente vê e sente, Kant nos deixou com um mistério gigantesco sobre o mundo como ele realmente é. Uma questão que, olha, ecoa na filosofia até hoje.